Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar, com o apoio dos nossos patrocinadores e apoiadores que está passando na tela. Então hoje eu trago uma pessoa muito legal que trabalha numa área bem diferente, a Bárbara Seibel. Se apresente pra gente, Bárbara. Olá, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Então, eu sou Bárbara Seibel, a fundadora do Lê Pra Quê, mas antes disso eu sou uma leitora que sobreviveu. É uma sobrevivente, então. Sobrevivente das páginas e histórias incríveis, assim, que fizeram parte da minha trajetória até aqui. Ah, que legal. Bárbara, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria te entregar um brinde do nosso pod, que é pra você colocar na sua estante lá de livros. Ai, Ana, muito obrigada, que lindo. Ah, não é justo você ganhar um presente e você não ganhar nada, né? Então, com muito carinho, eu gostaria que você embarcasse numa jornada junto comigo. Vou embarcar assim, depois Arrume as malas. Depois eu quero um autógrafo tá também. bom, então. Que legal. Lindo. Muito obrigado, Bárbara. Ó o livrão da Bárbara. Olha só, que massa. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu adoro ler, tá? Então... Acho bom. Eu adoro ouvir essa frase. Então, Bárbara, a primeira pergunta que eu te faço é como que você despertou pra leitura? Ela sempre esteve presente na sua vida? Você é uma leitora desde criança? Então, para responder essa tua pergunta, eu vou precisar te contar uma história. E olha que eu sou um pouquinho boa nisso, Opa. Modéstia à parte. Eu me lembro, é uma memória assim bem confusa, mas ao mesmo tempo muito linda que eu tenho. Que eu tinha 4 anos e eu lembro de ter visto a minha mãe sentada na cabeceira da cama, folheando uma revistinha. E nisso eu perguntei pra ela, mãe, o que tu tá fazendo? E ela me disse assim, eu estou lendo. E eu perguntei pra ela, eu posso fazer isso também? E ela não sabia o que me responder. Ela me disse assim, pode, mas Bárbara, tu ainda não sabe ler. Então, faz o seguinte, vem aqui com a mãe, fica aqui comigo, eu leio pra ti o que tá escrito aqui. E um dia... você vai aprender a ler, você vai poder ler quantos livros você quiser. E eu coloquei isso na cabeça. E, bom, aqui estou, né? Muitos livros depois. Então ela estava certa. E foi assim que tudo começou, essa paixão por ver a mulher da minha vida lendo e amando o que ela estava lendo. Eu vi essa paixão nos olhos dela e eu quis fazer a mesma coisa. Então tudo começou assim. Ela foi tua inspiração, na verdade. Sempre. E aí você aprendeu a ler, começou a ler. E que tipo de leitura você fazia na sua adolescência, praticamente? Que eu vou dizer que você lembra mais, né? Eu tenho algumas lembranças, não vou lembrar de tudo. Mas eu comecei a ler na fase, assim, normal da minha vida. Ali nos 7 anos... acho que foi aos 7 anos que eu comecei a ler. Eu lia os livrinhos que eu tinha disponível, porque, assim, meus pais não tinham muitos recursos financeiros, então, naturalmente, eu frequentava mais as bibliotecas, mudava muito de escola. Que época boa também de frequentar a biblioteca, né? Hoje não existe mais, né? Ainda biblioteca pública, no caso. Ainda mas tem um pouquinho. Escasso, né? E eu lembro que eu lia um pouco de cada coisa. No começo, claro, eu lia muitos livros infantis, não vou lembrar os títulos nem nada. Depois disso, conforme eu fui avançando na escola e tendo alguns trabalhos também para fazer, eu comecei a ler alguns títulos que eram pedidos em sala de aula, mas eu comecei a ler com gosto e me apaixonando por esses assuntos. Então, eu li muitos clássicos, eu fui explorando literatura inglesa e de acordo com o que a gente tinha disponível nas bibliotecas. Eu virava a melhor amiga, assim, da bibliotecária ali, porque eu vivia. Então, dá pra liberar mais alguns não, assim, porque assim, isso aqui não vai chegar. E foi assim que eu fui começando. Que legal. E aí, depois disso, entrou pra escola, pra faculdade. Qual faculdade que você fez? Eu não sou formada em literatura, nem em letras, nem nada da área. É o que todo mundo imagina, né? Eu sou formada... Agora vem a descoberta. Sou formada em design de moda. E eu não me arrependo, tá?
Nossa, foi a melhor época da minha vida que eu vivi estudando. Acho que o meu objetivo sempre foi estudar, então por isso que eu vivia imersa no mundo dos livros. E eu li muitos livros de moda também, por causa da área, para conhecer um pouquinho mais. Eu fui muito para os livros técnicos, numa etapa da minha vida de autoconhecimento, então eu me obriguei a ler esses livros técnicos para me desenvolver. E depois, naturalmente, eu fui voltando para a literatura de ficção e fui me envolvendo com outras histórias, porque muitas outras coisas começaram a acontecer a partir daí. Olha, essas muitas outras coisas interessantes. Pode contar pra gente essas muitas outras coisas? Vamos ver por onde eu começo. Como eu disse, eu li muitos livros de desenvolvimento pessoal, principalmente nessa fase entre os 18 e 20 anos, que foi ali que eu fui meio que conhecendo o caminho que eu estava seguindo, entendendo um pouquinho como me desenvolver na faculdade, porque agora, fazendo o que eu estou fazendo aqui contigo, de falar em público, era uma tortura, porque eu não conseguia me expor, não conseguia falar. E os livros me ajudaram a me expressar. Que legal. Eu tive que procurar esse conhecimento também. E em 2020, quando eu comecei com a ideia de incentivar novos leitores, eu tive que ler mais ainda. Porque eu nunca achava que eu sabia o suficiente para passar informação para quem estava do outro lado da tela. Então eu fui sim buscar mais conhecimento, lia muitos livros técnicos, explorava muito esse caminho para ver, dá para melhorar aqui, dá para melhorar aqui. E fui entendendo como que isso fazia sentido. Só que começa a se tornar cansativo, porque o nosso cérebro retém uma certa quantidade de informações. Até falo sobre isso lá no canal. Viu? É uma fase que eu repito muito. E foi assim que eu fui percebendo que acho que eu vou dar um tempo com esse tipo de literatura e vou ir para outra. E foi assim que eu fui me moldando até chegar num ponto em que eu pensei, se isso fez sentido para mim, pode ser que faça sentido para outra pessoa. E então surgiu o Ler Pra Quê. Que legal. Aí você botou o canal. Depois de muita coragem, porque eu tive que vencer esse lado que não queria aparecer, né? Acho que o medo de ser julgado fala sempre mais alto. Mas eu tinha essa insegurança. Eu tenho um livro, eu li sobre ele, mas como é que eu vou expressar tudo isso para as pessoas entenderem? Como é que eu falo que a minha opinião é a minha experiência sobre isso e que a da pessoa que está me assistindo pode ser completamente diferente. Então eu tive que vencer esse primeiro passo para depois, vamos sentar aqui, colocar a câmera aqui e vamos gravar e vamos fazer acontecer. Tem uma história engraçada sobre isso, que o meu primeiro vídeo do YouTube, não procure, não procure, mas ele tá lá, é o primeiro vídeo do canal, ele foi gravado, regravado 12 vezes. Nossa, é igual nós o primeiro, né, amor? O meu primeiro tá quase desistindo já. É isso, a gente fica com aquela... eu tenho que fazer... E o que as pessoas vão falar de mim? O que elas vão falar de ti é problema delas, não teu. Porque assim, primeiro que ninguém tem a coragem que tu tem. Então, se você está se propondo a fazer algo que vai trazer alguma pequena inspiração, um pouquinho de crescimento para quem tá do outro lado, pega e faz. O teu propósito é teu propósito. E foi por causa desse propósito que eu não desisti, porque senão eu tinha deixado... Não, é mais fácil pegar, vir lá, assistir Netflix e tá tudo bem, já era, né? Vou pegar, vou ler um livro e não vou mais gravar nada disso aqui. E foi assim que eu fui tomando coragem. E daí, eu tinha alguns amigos que sabiam desse canal. Mas as pessoas não tinham tanto contato com o YouTube naquela época, até porque foi logo no início da pandemia. Eu lembro até hoje, eu fundei o Ler Pra Quê em 31 de março de 2020, às 19 horas. E daí... Iniciando a pandemia. E justamente por esse motivo. Porque eu percebi que as pessoas chegavam até mim... Todo mundo estava, de certa forma, com medo, né? Sim, eu estava com muito medo. Mas uma histeria geral. E eu fiquei com medo também. Só que eu pensei assim, não, peraí, eu vou dar atenção pro medo
Ou vou começar a tirar a atenção do medo das pessoas pra outra coisa? Porque daqui Mudar a o pouco, foco. mudar o foco pode ser um novo milagre. Claro. E dessa forma, eu comecei a pensar, olha, já que eu vou ter que ficar sem poder, que naquela época eu trabalhava CLT, eu peguei e fiquei afastada um tempo ali. É agora que a coisa vai acontecer. Agora vou botar a bombar. Tirei tempo, daí eu conseguia naturalmente gravar os vídeos, editar, fazer todo o E processo. conseguia ler também, né? E lia. Ter o conteúdo pra mostrar pras pessoas, né? E foi assim que foi começando a ser feito. No primeiro dia de lançamento, eu estava com muito medo. Porque assim, eu sabia que todo mundo que trabalhava comigo ia assistir. Porque eu divulguei nas redes sociais, Claro. eu tinha que fazer isso. E eu tinha que fazer assim, nossa, eles vão olhar pra mim e vão dizer assim, ai, como a Bárbara fala estranho. Eu não gostava da minha voz, Ronan. Eu ainda Eu não não- gosto da minha, mas tô acostumando. No começo eu odiava, eu falava de uma forma assim, dava pra perceber que eu era muito segura, que eu era muito menininha. E tá tudo bem, era o meu começo. E quando eu lancei o canal às 19 horas, eu só lancei, só soltei o vídeo, porque tava programado. E eu disse, não, agora não vou desistir mais, deixa que vai. E saí. Eu voltei pra olhar 2 horas depois. E eu vi que tinha 28 inscritos. Que legal. Já deu o boom, assim. Ai, eu pensei... Acho que eu consegui, né? Porque se não fossem essas primeiras pessoas que se inscreveram, talvez eu não tivesse tido tanta coragem depois, porque... Baixa a netinha do ar, né, por favor. Sim. Obrigada. Porque, de certa forma, quando eu fiz esse lançamento sem expectativa... Na verdade, falando bem sério, a minha expectativa era ser julgada. Era que eu me mandar alguma mensagem lá, mas daí O as que você pessoas... tá fazendo? As pessoas fizeram justamente o contrário, me parabenizaram. Que legal. E algumas amigas minhas, elas compartilharam nos stories. E daí, ai, a minha amiga é youtuber. E eu, ai, obrigada. E eu pensei, então não sou tão fiasquenta É quanto eu agora. imagino, né? E foi se influindo naturalmente. E daí eu me comprometi a um vídeo por semana, que era o que eu conseguia entregar. Uhum. Que era o que eu conseguia fazer bem feito. Que eu acho que isso é importante não só pra quem faz um canal no YouTube, mas pra quem lê. Que é a constância que vai fazer as coisas acontecerem. Não parar, né? Não parar. Não parar. E quanto à leitura, eu até dou essa orientação, porque quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Acho que por isso que eu também vim a fazer um canal sobre leitura, porque eu falo um pouquinho das minhas experiências ali, do que funcionou, do que não funcionou. Que eu sou contra a leitura rápida. Eu sou contra. Eu sou a favor de que você leia menos livros, mas aproveite Entenda. e entende cada um. Consiga absorver um pouco de cada um. Porque tem leituras que são tão complexas que se você lê muito rápido, você não compreende o enredo. E eu acho que isso é um risco muito grande pra você perder uma boa história, sabe? Daí as pessoas, eu não me conectei com aquele livro. De que forma que você leu ele? Você tinha a energia necessária para ler ele naquele momento? Porque tem livros que estão lá na minha estante, por exemplo, que eu sei que não é o meu momento de ler eles. Porque são assuntos específicos que eu não quero entrar em conflito agora. Eu sou uma exploradora literária, porque eu me obrigo a ler todos os gêneros possíveis, assim. Legal essa denominação. Exploradora literária. Legal. Eu fiz um teste no Lê Pra Quê do perfil literário. A gente criou um teste lá que é justamente pra parar com esse abandono de livros. Acho que eu levantei a bandeira do você vai ler o que tu gosta. E trouxe bem exatamente essa questão de você descobrir através desse teste, que é um teste bem simples, é um teste bem fácil de fazer. Você responde lá e vê mais ou menos a pontuação. Daí nós temos o explorador literário, o analista e o romântico literário. O romântico nem precisa se apresentar, né? Esse não... Mas o explorador é aquela pessoa que vai conseguir ler todos os gêneros sem dificuldade, porque ele vai querer
principalmente os mundos mágicos, né? Acho que é o teu caso, É meu né? caso. É meu caso. E o analista literário, ele já gosta mais por aquela linha dos mistérios, do suspense, de descobrir, de narrativas um pouquinho mais lentas. Então, o que serve para um não serve para o outro. E eu digo sempre, não existe livro ruim, existe o livro que não é pra você. Exatamente. Então tá tudo bem você não gostar de tal livro, e não é porque tá todo mundo lendo aquele livro que ele você é bom. vai gostar. Ou que ele é bom, né? Ele não é É. bom pra você, né? Que tem muitos livros que eu sei que estão na lista dos mais vendidos, vão continuar por muitos anos, e que eu nunca vou querer ler, porque não faz parte da minha lista de leitura. E eu me respeito por isso. Porque como leitora eu não vou me obrigar a ler aquilo, que não faz sentido pra mim. Na real, se você se permitir a ler uma leitura que você não tá confortável, você tá perdendo tempo, né? Porque você podia estar lendo alguma coisa que você gosta. E Exato. imerso na leitura. E é isso que eu vejo a leitura. Como a leitura é pra mim. Quando eu pego um livro e começo a ler, eu mergulho. E em algumas partes até choro, porque eu mergulho dentro do livro, sabe? Até a minha esposa pode falar, né, mano? Quando eu começo a ler alguns livros assim, cara, eu choro, porque eu entro na história, sabe? Eu vivo a história. Isso que eu acho legal da leitura. Esquece do mundo. E esqueço do mundo. É exato, esse é Exato. Eu desligo, sabe? Desligo e fico ali. Aí nada que tá acontecendo na minha volta me prejudica. Pra me chamar, tem que me chamar umas 3, 4 vezes. Pra mim poder dar atenção. Porque eu tô imerso na história. Sabe? Então eu consigo me concentrar muito bem num livro que eu acho legal. Nos livros que eu gosto. Então eu consigo ler com música, consigo ler com alguém falando do lado. Porque eu entro na literatura e apaga todo o resto pra mim. Ai, que bom ouvir isso. Tendo uns raríssimos leitores que me falam uma coisa dessas. Porque tem as pessoas mais têm dificuldade em manter o foco. Uns não conseguem ler com barulho, outros não conseguem ler com... só conseguem ler com música, outros não conseguem ler em lugares movimentados e por aí vai. As pessoas têm diferentes necessidades. E nesse mundo agora, todo tecnológico, eu percebo que manter o foco na leitura é cada vez um desafio maior. Verdade. Cada ser humano é único, mas a dificuldade continua sendo a mesma. Como é que eu consigo tirar a atenção de uma tela azul para um livro? Sabe? Em vez de usar ele como recurso. Uhum. Esses tempos, eu acho que você deve ter visto também acho que foi uma reportagem que fizeram sobre o celular e a leitura. Você chegou a ver? Eu não tenho certeza. Os caras pegaram várias pessoas assim, colocaram numa sala, todos com o celular e com o livro. Assim, ó, 1% daquelas pessoas assim conseguiu ficar somente com o livro. A exemplo, eles pegaram, começaram a ler o livro e com o celular do lado. Ao toque do celular, a pessoa largou o livro e foi no celular. E aí ela não conseguiu mais voltar para o livro. Porque o livro, ele é uma dificuldade pro teu cérebro, né? E o nosso cérebro é preguiçoso. Uhum. Então ele vai pelo mais fácil. Ele vai ter aquele êxtase, aquela dopamina que ele precisa no telefone. Tu vai mexendo ali, vai ter uma conversa, vai ter um vídeo, tu vai olhar teu Instagram, tu vai olhar teu Facebook, e é tudo fácil. A leitura não. A leitura você começa a ler, você vai ter que pensar no cenário, sabe? Aí você vai descrevendo a roupa do personagem, aquela interação entre o personagem e um fato que acontece. Então isso tudo você vai ter que imaginar. E você vai ter que se esforçar para imaginar isso. Então, às vezes o celular ele prejudica você estar perto de ti. Que aí tu vai pegar o teu telefone e tu não vai voltar mais pra leitura. E isso está provado cientificamente, né? Com certeza. Então a leitura, ela é muito importante, porque eu gosto de ler. Porque você esquece o teu mundo, né? O mundo social, rede social, você fica naquele mundo do livro. E isso eu acho muito bacana. E é por isso que eu te chamei aqui quando a Leti passou o teu contato. Porque é muito legal. E até, né, amor, que uma vez eu tinha falado que eu queria trazer uma pessoa que tinha o hábito da leitura no canal. Ai, tá aqui. Aham. Porque Ai, que bom. hoje nos dias atuais é bem complicado achar. Porque é rede social, né? É só internet, é só celular. Foi esse o motivo de fundar o canal também.
Porque uma coisa que a gente aprende dentro do marketing é que você tem que estar onde o teu público está. E se o público está ainda dentro das redes sociais, o que eles estão consumindo ali? Então, a gente tem que sempre ficar se reinventando para chamar a atenção desse público, porque a ideia é que a intenção, o propósito é que a leitura transforma vidas. Tanto que o slogan do canal é transformando vidas através da leitura. E daí, claro, hoje é da leitura, da escrita e da arte, mas ele começou por transformar vidas através da leitura. Porque a minha vida foi transformada através dela. E eu acredito que se você lendo os livros certos que condizem com você, com o teu perfil, vão sim te transformar de alguma forma. E você vai me agradecer lá na frente, teus filhos também. É verdade. Sabe? E eu acho que se a gente não der o devido valor para a literatura, como é que a gente vai melhorar a educação do nosso país? Eu penso lá na frente. É um pouquinho que a gente consegue fazer aqui que vai fazer a diferença lá. Exatamente, concordo contigo. E como foi esse romper do CLT pro canal? Você falou que antes era CLT, né? Sim. Como foi esse rompimento? Falou assim, não quero mais trabalhar de CLT e vou focar no meu projeto. Agora isso aqui vai ser meu projeto. E foi doloroso, porque é mais fácil você ficar naquela zona de conforto e dizer assim, tá, mas eu preciso disso? É mais fácil? Porque não é um caminho mais fácil, é um caminho que, por muito tempo, eu ainda sustentei o Lê Pra Quê enquanto eu era CLT. Então, eu não tinha vida social. As minhas amigas brigavam comigo porque eu não conseguia sair com elas. Eu ficava, não, preciso gravar. Porque sábado e domingo eram os dias que eu escrevia material pro blog, fazia conteúdo pra rede social, gravava vídeo, escrevia roteiro, gravava vídeo, editava vídeo, subia vídeo. É tipo isso. Ah, você tem um roteiro pro vídeo? Que legal. Sim, tudo. Eu faço tudo. Que legal. Nós aqui não temos roteiro nenhum, né? E quanto mais... é que eu nunca tava satisfeita, né? Mas o que foi delimitando que eu queria fazer essa transição era porque eu não via mais sentido no que eu fazia no meu trabalho e o que eu queria fazer no meu projeto. Os valores pesaram bastante para mim. Porque eu percebi... É bem intenso isso. Pra mim é muito forte. Tipo, pra mim precisa realmente fazer sentido o que eu tô fazendo. E quando eu vi que o meu trabalho não fazia sentido com os meus valores como ser humano, eu pensei, não, vou ter que romper isso daqui. E foi assim que eu tomei coragem de... Vou arriscar e vamos ver o que vai dar. E ele não tá do jeito que eu gostaria hoje? Não está, mas ele está no caminho. Porque se eu não tivesse dado o primeiro passo, hoje eu não teria chegado aqui. Com toda certeza. Sabe? E hoje eu tô muito melhor do que em 2020. E eu só tenho a agradecer, porque o Lê Pra Quê me transforma a cada dia. Porque é essa vontade que eu tenho de transformar mais vidas e de saber que daqui a pouco um futuro leitor, porque... estão vindo cada dia novos. Um futuro leitor pode ser um futuro escritor, um futuro artista. E a gente tá aqui para descobrir talentos também. Então isso enche meu coração de alegria, porque é dessa forma que eu tô transformando o futuro. Você faz parte disso. Eu faço parte dessa mudança. Eu faço parte dessa mudança. E tudo começou por um sonho que era uma inconformação com a vida das pessoas que me diziam assim... eu admiro que você leia, mas eu não consigo ler. Eu odiava ouvir isso. Eu odeio até hoje. Porque eu era muito abordada por colegas de trabalho. Eu lembro até hoje, tinha um intervalo mínimo de almoço, e às vezes eu ficava na empresa. E eu lembro que eu li algumas páginas, porque eu era toda metódica. Eu tenho 30 minutos para almoçar, 30 minutos para ler e 30 minutos para assistir um videozinho em inglês para mim aprender o idioma. E nisso, eu comecei a ser abordada por algumas colegas e dizer assim, nossa, eu admiro como você tenha... como você consiga ler, prestar atenção. Daí eu olhava e... Mas é só pegar, abrir um livro e ler? Não tem mistério. Não existe outra forma, você tem que começar. Claro. E eu pensei, pera, será que não é aqui que mora o início desse projeto? Porque daí, a partir dessas pequenas pinceladas que eu comecei também, dá pra fazer o canal. Acho que dá.
deve ter alguma coisa que eu possa contribuir, sabe? Mas faltava aquela coragem. Daí na pandemia eu tive essa coragem, porque daí eu já tava um pouco mais isolada, dava pra fazer sem ter medo do julgamento. Porque daí eu não ia cruzar tão rápido com as pessoas na rua. Teve essa vantagem. Que massa. E aí, você rompeu, colocou o seu canal, fez o primeiro vídeo lá, nas 12 tentativas. E aí, o que te motivou a seguir? Foi justamente isso? Falou, não, essa pessoa eu consegui mudar, esses 28 inscritos provavelmente vão ser novos leitores transformados, né? Porque vão gostar, vão criar um hábito da leitura. E o que mais te motivou, assim, a continuar com o teu canal e como o projeto teu tá hoje? Eu dei uma olhada no teu canal ali, olhei vários vídeos teus, achei muito legal o teu canal. Obrigada. Eu te mandei print ainda, né? Mandou print, pegou um vídeo antigo ainda, né? É um dos mais visualizados, eu tenho que atualizar ele, vai que o YouTube me... dá oi! Mas assim, tem essa questão da audiência, porque depois eu descobri que 28 pessoas que me seguiram por primeiro foram 28 pessoas conhecidas. A partir daí que a história mudou. Porque depois chegaram os desconhecidos, os que nunca ouviram falar em Bárbara Seibel, os que nunca pensaram que essa louca existia no sul do Rio Grande do Sul. Pô, tem até nome de escritora, né, cara? Bárbara Seibel, é nome de escritora, né, meu? Já me falaram isso, mas eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia, mas tudo bem. E daí, depois desses primeiros inscritos, dos desconhecidos que foram chegando, vieram os comentários. E eu respondo muito comentário do YouTube. As pessoas acham que eu não respondo, mas eu respondo. Na medida do possível, é que vem muitos comentários, porque tem vídeos que viralizam um pouquinho mais e as pessoas entram numa discussão. Então, nem todos eu respondo, porque não tem necessidade. Mas tem uns que tem um agradecimento, um carinho, que diz assim... Ai, obrigada por ter compartilhado isso. Eu não tinha entendido nas resenhas, porque eu achei, nossa, eu vou fazer mais um vídeo de resenha, o que as pessoas vão me dizer? Os professores vão me matar, porque eu tô dando resenha, as pessoas não vão mais ler o livro. Sim. Porque a minha resenha, ela tem quase o resumo da obra e mais a opinião crítica. Que nada! As pessoas começaram a perceber, gostei, acho que eu vou dar uma chance pra esse livro, porque você também falou sobre isso, acho que vale a pena. Então elas foram descobrindo o perfil delas através dessas resenhas também, sabe? Então eu vi a importância disso. Teve um outro caso de uma menina, teve um rapaz, uma moça, não lembro, teve vários que já vieram com esse mesmo relato, dizendo... Nossa, eu comecei a assistir teus vídeos e eu retomei o hábito da leitura, que era esse o principal objetivo do canal. Deu, pronto. Uma vida eu salvei. Uma vida literária eu salvei. Uma eu puxei. E foi assim que eu fui entendendo que esse pequeno trabalho, que pra mim ele poderia ser... Pra mim ele é uma pitadinha assim na vida das pessoas, porque ele é um vídeo. Às vezes o vídeo que eu gravo hoje só vai ser visto daqui a 2, 3 anos. Uhum. Eu nunca sei quem que vai assistir. E eu fico muito feliz de saber que tem vídeos lá de 2020 que estão sendo entregues agora para algumas pessoas que estão chegando. E isso é incrível, porque foi lá que tudo começou. E eu continuo mantendo essa consistência para que mais vidas sejam transformadas. Mas ouvir de uma pessoa que saiu da depressão por causa da literatura é o melhor presente que eu poderia ganhar. É a recompensa. É uma recompensa. Porque é uma transformação que a pessoa se permitiu ter, sabe? Então, são essas pequenas coisinhas que vão acontecendo, que às vezes tu acorda no dia assim, ai, vou desistir porque é muita coisa pra fazer, eu não vou mais dar conta, eu não tô conseguindo mais respirar, não consigo mais nem ver meus pais e não sei o quê. E de repente tu recebe uma notificação, ai, obrigada, teu vídeo salvou minha vida. Então tá. Fechou. Sim, fechou. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes.
Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Que massa. Sabe, são pequenas coisinhas. Pra eles são pequenas coisinhas, pra mim é um mundo. Sim, pra mim porque é é um um mundo. mundo que você criou, né? Um mundo que eu É a tua Matrix. assumi. A tua minha Matrix. A tua Matrix. Matrix do Lepre aqui. É. Olha. Criou a tua Matrix, A né? minha Matrix. Que massa. E esse livro aqui, A Vida da Morte. Como surgiu essa ideia? A Vida da Morte deve ter, eu acho que quase uns 9 anos já. Nossa. Ele nasceu em 2014, se eu não me engano. E ele veio justamente para contar uma narrativa, assim, de uma forma, assim, como é que eu vou dizer? Uma jornada misteriosa, porque eu gosto de escrever sobre mistério, suspense, para contar a história da protagonista, que é a morte. E, na verdade, eu vou dar um pouquinho de spoiler Claro. aqui, só que eu tenho que dar uma freada, porque eu sempre conto mais do que eu devo dessa história. E ele já é curto e eu ainda dou spoiler, mas ele fala sobre a jornada de um jovem de 16 anos que ele é sequestrado pela morte. Ela vem pessoalmente buscar ele. E a partir daí, descobre-se também que esse jovem, chamado Daniel, tem uma guardiã, que é um anjo elementar, que tinha como única missão proteger esse menino. Pois ela falhou nessa missão, e daí ele é levado pro submundo. E a partir daí ela vai ter que contar com a ajuda de mais outros personagens pra tentar resgatar esse menino de lá. Por ordens superiores, tá? Uhum. Então a gente já entende que aí tem algo maior envolvido. O que o Daniel tem que a morte veio buscar ele pessoalmente, né? Uhum. Então eu vou deixar isso no ar porque eu não posso Porque ele contar foi o mais. escolhido. Por que ela pegou justamente ele pra levar pra lá? Qual é? Qual é a morte? Qual é a tua? Mas pra quem gosta de suspense e mistério, é uma narrativa, assim, bem fácil, bem fluida de ler. Tanto que ele foi pensado pro público juvenil, mas os adultos se apaixonaram, né? Os adultos já amam essa história, então... Que legal. E qual editora que lançou ele? Hoje ele tá como autoria independente, mas ele começou com a Viseu, mas hoje nós não temos mais vínculo. No caso, o livro é teu. É meu. Que legal. Não. A ideia da capa toda foi sua? Eu fiz um esboço da capa e daí a editora, a primeira que fez a publicação, fez todo o trabalho gráfico e depois a gente quis manter, porque daí os direitos autorais estavam comigo, então optei por manter a identidade porque eu não consigo ver outra capa pra essa primeira edição. Rolou. Eu gostei muito. Casou com o tema, né? Com o título do livro e a capa. Bem sombrio. Bem sombrio. O spoiler é que a capa dá um bom spoiler também da história. Entendedores entenderão. Que legal. E quanto tempo demorou pra escrever esse livro? A escrita dele demorou um ano e meio, eu acho. Um pouquinho menos. Porque o que mais demora não é a escrita, é a construção da história, a construção do enredo. E como ele é um enredo que ele é muito detalhado, precisa de muitas peças para trabalhar, então tem que ter um certo cuidado para não deixar pontas soltas. A gente chama de portas, e aí tem pessoas que chamam de pontas, né? Mas pra mim, eu chamo de portas. No caso, a gente abre portas e deixa a história aberta em algumas partes para depois fechar essas portas ao longo dos outros livros. Então, esse aqui pelo menos deve ter umas 4 portas abertas. E sabe que eu nunca entendi como vocês, escritores, conseguem ficar, por exemplo, você comentou 1 ano mergulhado nessa história, sabe? Tipo, a sua vida continuando, lendo outras literaturas, mas com o teu projeto ali
Andando. Quer que eu conte o segredo? Eu quero. Eu vou contar um segredo só pra ti. Eu vou contar um segredo só pra ti. Um escritor não passa o tempo todo escrevendo. Aliás, ele escreve muito menos. Muito menos. A gente passa mais tempo, como escritor independente principalmente, a gente passa mais tempo idealizando a história, construindo enredo e vendo as estratégias para vender antes de vender, porque ele está no processo dele do segundo livro sendo concebido agora. Eu sei que a audiência vai me matar por isso, mas o segundo livro ainda está sendo escrito, mas a audiência já está engajada, já está sabendo que o segundo livro vai vir aí. E por ser independente, ele vai sair antes do tempo, eu acredito. Claro. Se tudo me for permitido. Mas a gente passa menos tempo escrevendo e mais tempo fazendo estratégias, por exemplo, para que ele seja publicado. Porque daí, depois daqui, ali vai para o processo de publicação. Daí é um tempo que tu demora, que você tem que contratar os profissionais certos para cada coisa e acompanhar tudo. A vida de escritor é assim. E vai ter que ler muito também, porque eu não consigo escrever sem ler outros livros ao mesmo tempo. Sim, porque outras literaturas fazem parte dessa aqui também, né? Algumas influências, tem que ter né? pesquisa também. Tem que ter pesquisa. Esse até não teve tanto quanto o segundo. O segundo tem mais. Mas, porque ele vai ser mais... Ele vai desenvolver tudo que aqui ficou aberto. Então... Eu vou fazer o suspense pra você começar a ler ele hoje, tá? É um truque de escritora. Assim, ó, ele é bem sombrio. Você não vai conseguir ficar sem ler ele. Vai começar, vai ler ele. Acho que em 2-3 dias termina. Isso se não ficar obcecado e ler ele numa noite inteira. É bem possível. Que massa, achei lindo. E o que é a ressaca que você comenta? Ressaca literária? Ressaca literária é aquele período em que você leu um livro muito impactante. Pode ser um livro assim que te trouxe uma reflexão muito profunda, ou te trouxe muitas informações que teu cérebro ou você fica muito sentindo que não vai conseguir ler um outro livro tão cedo, porque aquilo ali te traumatizou de um jeito que você precisa absorver aquele momento. E você sabe que não vai encontrar outro livro parecido que vai te causar o mesmo impacto. Sim. Então, a gente chama esses momentos de ressaca literária. Pode ser tanto para um livro que teve um impacto emocional muito forte, quanto um livro que te deixou um pouco... Uau! O que eu faço da minha vida agora? Então, você tem que dar uma pausa. Eu normalmente faço pausas, né? Porque eu acho que esse livro que eu tô lendo agora, eu vou ficar com ressaca. Até eu pensei, nossa, coincidência, né? Eu lancei um vídeo semana passada no YouTube, agora eu vou ficar com ressaca. Mas é porque é tão doloroso que você fica pensando, uau, vou demorar pra me conectar com outro livro. E daqui a pouco tu pega um livro que é um pouquinho com enredo mais... difícil ainda, pega um thriller pra ler e não se conecta, não entende as informações. Dá um tempo. Uhum. Tem que ter um tempo pra absorver aquela história. E tá tudo bem. Então eu recomendo, assim, que faça pausas, leia livros que você já leu, releia então, né? Livros mais leves, mais sutis, que condizem com literaturas que você já visitou. Não recomendo pra ir pra algo novo. Que mais? Mudar os ambientes nos quais você lê também pode ajudar. Mas o que mais resolve mesmo são as pausas. Faz uma pausa de uma semana. Não lê nada por uma semana. Depois tenta ver um livro que é um pouquinho mais suave para retomar a leitura. Porque às vezes a gente faz essa transição muito rápido. E daí vem a pessoa e me diz assim, eu não consigo mais ler nada. Eu digo, mas por quê? Estagnou. Tu simplesmente para. E, na verdade, você só tem que dar um tempo pra reter aquilo e tá tudo bem. E também absorver a informação que tá Isso. na obra, né? Tem livros que são muito complexos, que dão muitos detalhes. E no caso do que eu estou lendo, ele traz... a vida de uma jovem chinesa ou coreana, não lembro, em que ela tem que se passar por menino para sobreviver
E no meio do caminho dela, ela é torturada. Ela é uma criança, não tem como tu não chorar, não tem como tu não achar que aquilo ali é uma injustiça. Mas o livro é tão pesado, mas ele é tão bom de ler, porque ele te engata na história, te traz todo o sofrimento, e você tem aquela empatia pelo personagem, você quer cuidar daquela criança, mas aquela criança tá crescendo, e ele quer voltar pros pais, ela quer ser quem ela é, e ela não consegue. Então é muito complexo isso pra mim. Então, eu filtro essas emoções, sofro com o personagem, choro, fecho o livro. Tá, tudo bem, amanhã eu leio mais um pouquinho. Porque, assim, é muita injustiça. Coitadinha! Vive a história. Vive a história, que nem você mesma falou. Sim. Embarcar, de imergir dentro do livro. E é isso, porque a leitura tem algo que os filmes não dão pra nós, que é ver os mínimos detalhes daquela narrativa e entender por que aquilo tá sendo feito. Eu ia entrar num outro assunto agora, ainda que eu parei. Pode entrar, fique à vontade. Em que eu ia falar sobre que eu tenho uma minissérie que eu vou retomar agora, que é o livro versus filme. Legal. Que é Eu vi. Sim. Que é sobre justamente comparar as narrativas com o que acontece nas telinhas. E quanto que a gente perde de detalhe por só querer assistir o filme. Sim. O quanto de coisas que você retém absorvendo através do livro. Harry Potter é um exemplo, né? É um exemplo. Eu não vou falar do livro que eu vou resenhar na outra semana, mas tem livros, assim, que foi completamente diferente do filme. Completamente diferente. Principalmente da metade pro final. Que encenaram uma coisa que não condizia só pra atrair o público e pronto. Eu vi A Casa do Dragão, que saiu agora tava até, acho que na Amazon. É na Amazon. Não sei se você chegou a assistir. É A Casa do Dragão. Ah, sim. Eu não cheguei a assistir. Eu queria House assistir. of the Dragon. Uhum. E eu vi bastante crítica do seriado em relação ao livro. Que eles não respeitaram a ideia do autor, sabe? Corre esse risco. No filme. Porque o filme, desculpa, ele é pensado na venda, né? Tu vai ter que tirar o recurso do filme na venda. Então, eles vão criar, às vezes, uma história, vão inventar uma história que não tá no livro. Ou vão minimizar, ou vão modificar, mas não vão respeitar aquela ideia original do autor, em alguns casos, né? Uhum. E o que eu vejo isso também nas séries do Hobbit, do Tolkien, né? Até falou, não comenta sobre o Tolkien, por favor. Não mas comenta. eu adoro o Tolkien, né, cara? Acho o cara muito foda e o cara que mudou o rumo da história. Exato. No período que ele tava, com as condições que ele tinha, o cara foi muito foda e... apaga um pau pra caramba pro Tolkien. O cara é muito bom. E quem não lê os livros, lê porque o cara é bom pra caramba. Então, e eu vejo que os filmes adaptados pro livro dele não respeitaram ele, cara. Algumas ideias dele não respeitaram. Até eu vi alguns comentários que se o Tolkien tivesse vivo hoje, ele ficaria muito puto. Provavelmente. É muita... no Hobbit eu percebi... Eu tenho uma memória meio curta, mas no Hobbit eu percebi que teve cenas no filme que não aconteceram no livro. Teve muita coisa que foi encenada que não precisava. Eu fico surtada, assim, mas pera, não era isso que tinha sido combinado. Tipo, a gente entende que ele deve estar se remexendo no túmulo, porque não pode. Pra quem não entende o mundo do Tolkien e o que o cara é, ele criou um mundo. Ele criou todo mundo. Ele criou todo mundo com mapa, com linguagem. O cara criou tudo, sabe? Ele criou os personagens, ele criou os reinos. A própria língua deles. É tudo... Nossa, é maravilhoso, é incrível, é artístico. É surreal. A capacidade de... Isso que ele tem que pensar na época que ele viveu, que ele não tinha recursos que tem hoje. Hoje tem vários acessos. Vamos criar uma língua, por exemplo, de uma fada. Então você vai lá numa inteligência artificial, você vai conseguir desenvolver isso aí. Uhum. Na época não existia. Ele teve que fazer tudo. Tudo. Sabe? Tudo. E ele foi um cara que dividiu águas, né? Quando ele botou o Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele dividiu águas, né? Muito. Então o cara é muito bom.
Até quem quiser, fica o convite pra assistir Livro versus Filme do Hobbit. Que lá tem lá no canal, em youtube.com/ler por aqui. Eu assisti. Eu assisti. Deixa lá teu comentário, nem que seja pra discordar do que eu falei no vídeo. Não que foi polêmico, não foi polêmico. Foi bem sutil, foi bem sutil. E o Stephen Hall, como é que é o nome, amor? Daquele cara que... Tu sabe o nome? Que faz livros de terror. O King? Isso. Eu não... Stephen King. Não curte a leitura dele? Eu não leio esse gênero. É o único assim que eu deixo de lado. Não lê? O meu irmão adora ele. Mas porque eu não leio porque eu tenho um certo... Como é que eu vou dizer? Uma certa relutância com livros que me deixam ansiosa demais. Eu leio thriller, porque ainda vai, mas terror não. Não vai. Não, eu fico muito agitada. Sim, aí você não curte o estado físico que o livro te traz. Isso, porque daí eu, sei lá, eu fico acessando algumas memórias, talvez. Acho que é por isso que eu tenho uma certa resistência. Mas, pra quem gosta de ler... Tá tudo certo. É o rei, né? Vamos respeitar o rei. Cara, é muito bom. A gente só respeita o rei. Eu indico ele quando tem algum vídeo do canal, por exemplo, falando sobre o gênero. Mas eu nunca li. Não leio. Hoje o teu carro-chefe de leitura qual que é? Tipo assim, que você se sente confortável, que você gosta. Seria suspense e romance? Eu gosto de ler suspense, mas tem determinados momentos que eu gosto de ler suspense, não é sempre. Eu gosto de ler romance. O romance que eu falo, né? Aquele romance romântico, aquele romance que traz uma narrativa, um contexto histórico. Principalmente o contexto histórico. Eu me descobri apaixonada por esse estilo. Deixa eu ver o que mais. Eu leio pouca fantasia, muito pouca. É que a vida da Morte fica dentro de fantasia e aventura, né? Sim. Eu digo que eu não leio sobre o que eu escrevo. Mas o Hobbit foi uma exceção também, né? Harry Potter. Eu acho que eu parei de ler sobre fantasia na minha juventude ali, mas tá tudo certo. Eu evito, mas eu prefiro ainda os romances com contexto histórico, porque traz essa narrativa mais contextualizada. Eu me sinto mais dentro da linguagem, e consigo aprender mais, principalmente quando elas trazem outras culturas, né? Gosto muito de aprender sobre o que tem lá fora, sobre países, culturas diferentes, tudo isso me atrai mais. Então eu fico mais com os romances ainda. Que legal. A minha leitura, eu tenho uma leitura bem eclética, assim, sabe? Às vezes eu sigo 4 livros de uma vez só. Tipo, eu leio uns 4 livros juntos, assim. Sabe? Porque eu não consigo ficar só num. Eu pego alguns livros e vou lendo. Depende do dia da semana, eu faço a leitura do livro. Ah, tá, mas não se... Depende pra onde ela vou estar virada. Depende de onde eu vou estar virado. Então vai história, psicologia, sabe? Geologia, biologia, espiritualidade. Dependendo do que virou, vai. Às vezes eu sigo 3 livros, assim, numa pancada. E como é que fica teu nível de absorção dos conteúdos? Eu consigo entender muito bem o que eu leio. Por causa que eu mergulho na história. O meu foi bem desconfiado, né? Não, a minha esposa até pode confirmar. Porque quando eu absorvo a história, né? Eu entro. Quando ele para pra ler, ele para pra ler. Sim, eu não duvido. Eu paro pra ler. Então eu consigo... E se você for ver, pra mim, no caso, faz sentido. Porque por mais que eu leia várias literaturas diferentes, tudo se conecta. Porque é autor diferente, é estilo diferente, mas existe alguma coisa nesse mundo literário que se conecta, sabe? Tudo que você lê faz sentido. Dentro da minha cabeça faz sentido. Então eu pego um livro de história, um livro de biologia, faz sentido. Que é uma leitura que eu acho legal, sabe? Eu pego um livro, por exemplo, que eu tava lendo esses dias, que é sobre a Chernobyl. Faz sentido. Entra na parte de história, de física ali. Faz sentido, sabe? Faz sentido. Até tô quase acabando o livro. Bem bom.
Livro grossão, bem bom. Porque eu acho legal a história de Chernobyl. Eu acho muito interessante a leitura. Nesse sentido. Porque tudo se conecta, sabe? Tudo faz sentido. Tudo converge pro mesmo lugar. Por mais que as leituras sejam diferentes. Se converge. Porque você absorve um pouquinho desse livro aqui, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Quando vê, você montou a tua história e montou a tua corrente literária. Em vários lugares que você se sente confortável em ler. Então, Sim. não, pode. E não cansa teu cérebro, porque às vezes se a pessoa tem dificuldade em manter a atenção num assunto específico, ela fica cansada daquele tipo de leitura, o ideal é que ela faça exatamente aquilo que tu tá fazendo. Uhum. Porque enjoa. Eu enjoo, por exemplo, pegar um livro só, porque da metade em diante, às vezes começa a enrolar. É. Sabe, começa a enrolar. E daí eu acho monótono isso, daí eu troco de livro. Mas aí eu falo, agora já passou a minha ressaca, agora eu volto pra aquele lá. Aí eu continuo a história, sabe? Isso eu acho legal. Porque se eu ficar naquela enrolação, aquilo acaba ficando chato demais e eu não eu paro, sabe? Agora que você tocou nesse assunto, eu ia falar disso antes dessa. Não sei se aconteceu já contigo. Comigo já aconteceu com algumas amigas minhas, e eu puxo a orelhinha delas quando isso acontece. De você ler um livro, agora eu vou ficar... Como é que eu vou dizer assim? Agora as pessoas vão me marcar bem. Você lê um livro e você abandona ele. Já aconteceu comigo? Já. Chegar na metade da história e abandonar. E daí você... Tava tudo bem pra ti abandonar o livro? Sim. Não me sentia confortável mais em ler. Tipo, ele ficou chato e monótono, eu abandonei. Pois é, isso que eu recomendo, porque daí não é o teu perfil. Não, esse livro não faz parte do teu perfil de leitor. Tem pessoas que eu conheço que são tão perfeccionistas que querem. Eu não gostei disso aqui, mas eu vou terminar ele porque eu não vou me sentir bem se eu não terminar. Mas tu vai se sentir pior ainda tentando terminar. Porque você daí fica fazendo algo que não pode, que é forçando o teu cérebro a se interessar por algo que ele não quer. E daí o que acontece? Você fica com ranço da leitura. Ranço da leitura. E exemplo, eu tô terminando um livro também, ó. Eu tô querendo ver essa biblioteca aí. Eu comecei o livro e os 2 primeiros capítulos eu falei, cara, não vou ler esse livro. É muito chato. Não vou ler. O terceiro capítulo ficou legal. Tipo, o terceiro capítulo do livro ficou muito massa. E eu tô quase acabando ele. Sabe? E os 2 primeiros capítulos foi muito chato, assim. Ele é uma espécie de romance e suspense, assim, sabe? Mas é bem legal, é de uma guria também de 16 anos que ela vai... Por exemplo, aquele O Milagre da Manhã, que todo mundo endeusou. Achei uma bosta. Não tinha, nenhum dos dois conseguiu terminar. Achei uma bosta. Eu não li. Horrível. Não leia. Horrível. Não leia. Não li. Não faz sentido Monótono, pra mim. monótono, Que ele é bem não. básico. Nossa, mas Monótono. Ele é bem básico. Aí tem gente que tem que ler um. Ai, vai dois, modificar a tua vida, vai modificar... três, né? A ação que tu fizer. Mas horrível. Horrível, Né? horrível. Eu acho que esse livro, ele vendeu muito porque ele como é que eu vou dizer? Ele é o essencial, ele é pra quem tá daquela escada que não deu o primeiro passo ainda. Mas ele fala 20 vezes a mesma coisa. Exatamente, pra Ele gravar. tá aqui, daí ele volta. Horrível. Nossa, muito chato. Eu acho que ele usa da arte da repetição, porque eu não faço ideia de como que ele é escrito. Mas eu acho que ele vem pra trazer essa do repetir, até você aprender. Então, como vocês já têm uma certa caminhada, a maioria das pessoas já tem, ele fica chato. E tá tudo bem também, né? Sim, tá tudo certo. Vendeu horrores. Vendeu. Pô, o cara ganhou muita grana. Muita grana. E tá tudo bem. Tudo bem. Eu ia falar um negócio, agora me fugiu, peraí. Mas antes que tu fala,
Um livro, um autor que o pessoal tem um preconceito e eu acho legal, meu, é o Augusto Cury. Li alguns dele. Eu acho ele bem legal, eu acho bem boa a leitura dele, assim, sabe? Não acho uma leitura chata, assim. Os livros que ele se propõe a escrever, assim, eu acho bem bom. Até se quiser me patrocinar, mandar uns aí, eu curto, sabe? Bah, eu acho legal o Augusto Cury, cara. Acho ele bem... Não é uma literatura, por exemplo, que... Nossa, eu vou pegar o livro, hoje eu vou ler. Mas eu acho legal a literatura dele. Tem outros livros que eu prefiro, né? No caso, né? Li há muito tempo. Faz tempo que eu não leio algo dele. Mas ele foi um dos autores, assim, que teve um certo impacto na minha vida. Não vou lembrar qual livro que eu li. Eu li uns 2, 3, se eu não me engano. E ele é muito bom para essa construção, né? Para esse crescimento pessoal que as pessoas tanto procuram. Então, é uma literatura que eu digo que é básica também. Uhum. Mas as pessoas têm que ser... É bem básico, assim, que ela... É fácil, uma literatura fácil de você acessar aquele conhecimento ali. De absorver. É. Ah, lembrei. Você estava falando sobre ler um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Daí você disse também dos capítulos que você leu. De um livro que você não tinha gostado. Acho que também já aconteceu isso comigo. Mas tem uma regra para os leitores que é ler 20 páginas. E se o livro mesmo assim continuar ruim, tu desiste. Para. Eu não sei se chegou nas 20 Não, páginas. Passou. É. Persistência, né? Passou de 20. Mas foi... Bom, O livro tem acho que 400 e poucas páginas. aí que tá. Quando os livros são mais longos, a gente tem aquela esperança. Não pode que é 400 páginas pra ninguém se conectar, né? Mas acontece, tá? Podia ter sido bem ruim a tua experiência. Ainda bem que tu deu uma segunda oportunidade pra ele. Eu gostei bem. Acho que é Anjos da Meia-Noite o nome do livro. Se o autor estiver vendo, por favor, mande Anjos da Meia-Noite. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Pra mim resenhar no canal do Ler Pra Quê? Mas é bem legal. O livro é bem legal. Tá bom. Esse nome, amor, é aquele que eu tava vendo da guria. Como é que é o nome? Não é Anjos da Meia-Noite. Nós li trocentos juntos. Sim. Enfim, mas eu não recordo o nome, se é Anjos da Meia-Noite ou não. Mas é bem bom. Tá bom? É bem bom. Um convite. E outra coisa, como a pessoa faz, que nunca leu, não tem o hábito da leitura, pra ingressar nesse mundo. E não tem o hábito da leitura, não vai ler. Como é que você acessa essa pessoa e fala, cara, ler é legal? Se permita a ler. Dê uma chance pra um livro X. E mergulha. Eu chego pra essa pessoa e diz assim, viu, você conhece, tem uma pessoa muito legal, ela tem cabelo cacheado, os óculos, ela tem um canal no YouTube. Lá em youtube.com/ler pra quê tem um monte de vídeo falando sobre como retomar o hábito da leitura. É tipo assim, porque quando eu escuto que alguém não gosta de ler, eu já chego perguntando pra ela o porquê. Qual é o motivo? Daí, dependendo do que ela me dá como resposta, eu tento entender. Tá, então ela não lê porque ela não tem tempo, daqui a pouco a rotina é bem corrida mesmo, tudo bem, né? Tem que ter essa percepção. Não gosto. Daí o não gosto já é complicado, porque tu não tem abertura. Se a pessoa diz que não gosta, não tem como convencer ela. Tá, mas você gostaria de tentar retomar? Não sei, então já não, né? Então desiste dela que não vai ter o que fazer. Como que você educa uma pessoa? Pelo exemplo. Foi assim que o canal nasceu. Porque algumas pessoas viram o que eu fazia, me viam lendo até, sei lá, acho que em algum lugar na rua mesmo, porque eu vivo com um livro na bolsa, na mochila, onde quer que eu vá, eu levo um livro junto. Pra ler, não pra passear. E daí eu sempre tô envolvida com a leitura. E as pessoas começam... eu queria fazer igual a ela. Então por que tu não faz? Porque a ação depende de você. Agora, quando a pessoa diz que realmente não gosta, eu não tenho mãos atadas. Mas já chegaram me pedindo ajuda assim, ó. O que tu pode fazer é começar a assistir os vídeos do canal, porque eles realmente focam. Vão te induzir e vão te mostrar como você chega nessa rotina. Porque você vai ter que criar uma rotina. Sim. Mas rotina é ruim. Não.
Não, se você souber fazer a tua experiência literária. Tem vídeo até sobre experiência literária no YouTube. Eu fiz vídeo pra tudo. Pra você descobrir o perfil, pra você começar a colocar o hábito dentro do teu dia a dia, pra você ter uma experiência melhor de absorção, criar o teu cantinho, o teu momento. Claro. Então, eu gosto de falar pras pessoas, tu tem um momento que tu pode sentar por 10, 15 minutos e ler um livro? Se tu tem, vamos começar por aí. Se é de noite que tu tem, pega, coloca uma poltrona, sei lá, num cantinho. Não sei se tu gosta de música, se tu não gosta, prefere ler com fone. Se tem muita gente na tua casa, pode atrapalhar. Usa um fone de ouvido, fica num lugar reservado, assim. Avisa quem mora com você, se tu mora com alguém. Eu vou estar lendo por esse momento, eu gostaria de não ser interrompido, porque eu já tenho problema com a atenção, quero tentar fazer isso. Faz o básico bem feito. É 10 minutos por dia? Ótimo, 10 minutos por dia. É 10 páginas por dia? Então faz com 10 páginas por dia. O que funciona pra ti pode não funcionar pro outro. Então faz no teu ritmo, faz com o assunto do teu interesse. Só aqui já dei meia aula de YouTube. Olha aí. Mas esse é o grande segredo. Pra quem não gosta, tem que entender primeiro por que não gosta. Se é porque sente dificuldade, se é porque gosta de procrastinar e não faz sentido naquela vida ter a leitura inserida, e tá tudo bem também. Se é porque está com muita sobrecarga no momento, tá estudando, tá trabalhando e não consegue filtrar a atenção pra isso também, porque daí é outra... Pode ser uma atividade relaxante, poderia ser, mas daqui a pouco pode acabar sobrecarregando a pessoa. Pode ser uma terapia literária, vai ler no domingo de tarde lá no parque. Sim. Sabe, com os amigos. Sabe que no ano de virada de 22 a 23, né, amor? Eu fiz uma caminhada de 17 quilômetros do hotel que nós tava até num pico. Da casa que a gente tava até num pico. 17 quilômetros. Saí 4 horas da manhã, caminhei 17 quilômetros com um energético na mochila e um livro. Cheguei no pico do... E o papel higiênico. E o papel higiênico precisa contar, né, amor? Isso aí você me sacaneia, né? Bem que tu fez, vai que precisava. Mas o papel higiênico era pra limpar o nariz, né? Tá, tudo bem. Só pra quebrar o gelo. E aí... Verdade. Nossa, história rindo. Ai, lembrei das coisas. E aí... E o livro é do Stephen King. Era a teoria do universo. Acho que era a teoria do universo o livro. Stephen Hawking? Stephen Hawking. É a teoria do universo. E aí subi, até tem uma foto, acho, no nosso Instagram. E aí subi naquele pico 6 e pouco da manhã, eu tava lá em cima do pico. Fiquei acho que até as 10 da manhã, né? Acho que até as 10 ou 11. Não, ficou umas 9 e pouco. E aí desci. Nossa, passou bastante tempo. E eu fiquei, sentei lá, abri o energético e fiquei lendo, sabe? Primeiro do ano, no dia primeiro dia de 2023. 1º de janeiro de 2023. Elas ficaram dormindo, ela e a Nenê, e eu subi. Mas foi muito massa. Sabe, tipo, aquela visão, assim, no amanhecer. Tipo, era bem no alto de um pico, assim. Nossa, eu tava sozinho ali. Mas muito legal. Tipo, curti pra caramba. Pena que a gente não tem um lugar assim aqui. Sabe, que tu possa ir num pico, assim, alto. Tu enxerga o mar lá no fundão, sabe? E aí tu vê o sol nascendo, aí tu tá lendo ali. Cara, tá louco. Uma conexão, assim, muito massa. Curti pra caramba. Entendi. Tá, tudo bem. A gente não tem lugares assim, nossa, estilo... Não, esse foi um caso específico. Caso específico. É, específico. Mas a gente tem lugares públicos, claro, tem a questão do movimento, pode tirar a atenção, mas o leitor, que é leitor, só precisa do livro. Depois o mundo ele inventa, né? Eu achei... Não, eu queria subir no pico, queria fazer a trilha, mas também eu queria ler. E aí eu consegui aliar os dois, sabe? Achei muito massa. E não tem coisa melhor conciliar atividade física com leitura. Nossa, é muito mais prazeroso. É. Muito mais prazeroso. Na época da faculdade, eu me formei em Direito, né? A minha meta nos livros era ler de 150 a 200 páginas por dia. Dos livros que tinha da faculdade. Tinha muito livro, né? Uhum.
Então eu pegava livro de 600, 700 e uma leitura chata pra caramba. Então ali eu tomei uma ressaca full de livro. Né, amor? Não sei. Ali eu tomei uma ressaca full de livro, assim, que depois que eu me formei na faculdade, fiquei quase 1 ano sem ler. Nada. Porque eu lia muito na faculdade e uma leitura monótona, sabe? Uhum. Não era uma leitura que, tipo, nossa, essa leitura aqui é legal. Não, era chato pra caramba. Então ali sim, fiquei quase 1 ano sem ler, depois que eu me formei. Isso em 2016. Voltei a ler em 2018. Que eu voltei ao hábito da leitura. Porque ali eu tomei um chá de livro. Ficou de ressaca. Fiquei, não conseguia ver um livro. Pegava um livro assim, já me dava um ranço. Porque tu acessava aquela memória que te fez ficar assim. Hoje não, hoje eu adoro, né? Quero poder construir com esse nome Louco Velho, levar a vários lugares. Quero poder olhar para trás daqui a 5 anos e ver aonde que nós chegamos. Porque nós traçamos um objetivo e vamos fazer de tudo para chegar a esse resultado. Check the old school flow, like water, see I sorta got a Rick James aura, let the whole school know in that order. Can't tell you what an old fool know, but everything organic, this a whole food store. Taking nothing for granted if you hoes too slow. O nosso projeto é um grupo de pessoas que compraram o sonho, o mesmo objetivo de levar esse nome para vários lugares. A nossa meta, objetivo para 2023 é inaugurar em setembro já a barbearia Louco Velho em Itapejara. Temos projetos para Amaral, Carazinho, Passo Fundo, Erechim e queremos expandir, levar essa forma de atendimento a quantos lugares nós conseguirmos. Entire lives became computerized. We were back spinning in shell toe and Puma Clydes as we watch some of our stars continue to rise up to Jupiter and Mars. We learn to utilize our credential and how to maximize the potential to build brand. Laying the proper groundwork's essential to go from Public Enemy to Tribe Called Quest to Jay-Z, Diddy, Pharrell, Drake or Kanye West, to where our world could be as free as Brian on test. In a place where no one else has got to sign our checks. We made fortunes out of fame like Run and DMC. When we came in the door like Rock and Eric B to make something out of nothing. And it's come to define a legacy more meaningful than just a moment in time. The kind of brilliance we reveal. Meu nome é Jacir Fernandes, faço parte da equipe que fundou a Barbearia Louco Velho e queremos ter esse nome nos 3 estados do sul do país. Então, Bárbara, já tem várias dicas no teu canal de pessoas se habituarem para a leitura, mas qual que era a dica que tu deixaria para as pessoas aí? Por que ler? Ler para quê? Ler pra quê que foi a pergunta que fez esse canal nascer. E eu acho que essa pergunta já responde boa parte da tua pergunta. Porque fala sobre qual é o real sentido das coisas. O que a leitura traz de significado na tua vida. Pra mim, ela me transformou de dentro pra fora. Porque ela fez com que eu embarcasse numa jornada interna, descobrisse quem eu era, descobrisse quem eu podia ser. E hoje está aqui tentando levar mais transformação a milhares de pessoas. Então, eu aconselho que as pessoas busquem esse sentido dentro dos livros. Por que elas leem? Porque tem pessoas que vão ler porque querem se profissionalizar, querem se desenvolver como seres humanos, querem conhecer novas histórias. E eu acho que cada um tem um motivo particular para isso. Então, que cada um encontre o seu ler pra quê dentro de si, dentro dos livros. Que legal. Bárbara, muito obrigado pelo livro. Muito obrigado por ter vindo trocar uma ideia com a gente. Quando for lançar o segundo, o convite está aberto. Se quiser lançar aqui no canal também, está aberto o convite. Ai, me convida que eu venho. Muito obrigado mesmo. Eu que quero agradecer por estar aqui, por você confiar no meu trabalho também e querer levar um pouquinho mais dessa transformação através da leitura, que eu só tenho a agradecer, porque é um caminho sem volta. A leitura é um caminho sem volta. Tu é a prova disso também, né? Foi, voltou e ficou. Voltei. Então, eu espero que a leitura continue transformando mais vidas
Assim como o Lê Pra Quê busca isso dia após dia. Então, eu que agradeço esse convite e essa parceria incrível. Obrigada. Gratidão. Galera, sigam o Lê Pra Quê no YouTube. O link tá na descrição do vídeo. Valeu!